Um bom dia a todos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra do dia de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Em 1 Samuel, capítulo 13, encontramos aqui, um ano já havia se passado do reinado de Saul, e agora os filisteus estavam ameaçando Israel, e Saul e seu filho Jonatas ajuntaram todo o exército de Israel. Só que o povo de Israel ficou com medo, e eles começaram a se esconder nas cavernas, nos túmulos, nas grutas. Você vai ler isso na medida que você acompanhar o capítulo. Esperou, portanto, Saul 7 dias, no versículo 8, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias ofereci holocausto. Vocês mesmos entenderam aí o que aconteceu pela leitura. Saul se viu forçado pelas circunstâncias, e ele mesmo ofereceu holocaustos antes da batalha, porque Samuel havia demorado um pouco, e Saul, portanto, foi e ofereceu holocaustos. No versículo 13 em diante, Samuel reprova essa atitude de Saul e fala para Saul que, por causa disso, Deus já o havia rejeitado como rei e já havia escolhido um outro príncipe. O porquê dessa rejeição, o porquê dessa fala tão severa de Samuel? Saul cometeu um tremendaço de um erro, um grande erro. Ele era rei de Israel, e somente quem poderia oferecer holocaustos era o sacerdote. Saul usou da sua autoridade e fez o que não deveria. Na verdade, Saul estava mais preocupado com a reputação de sua pessoa, do seu cargo, do que em obedecer ao mandamento de Deus. E o próprio Samuel fala isso. Samuel fala aqui que Saul rejeita o mandamento do Senhor. Saul não se preocupa em obedecer ao Senhor. Aqui no versículo 13, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, portanto, rejeita o mandamento do Senhor. E o que dizia o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor dizia que somente os sacerdotes poderiam oferecer holocaustos. E Saul, usando de autoridade, ele mesmo oferece os holocaustos. E mal ele acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega. Uma lição nós temos muito importante para nós. Nós que defendemos a lei de Deus, nós que conhecemos a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, temos uma lição muito importante para nós. Em uma frase que Saul fala aqui, e forçado pelas circunstâncias, oferecia holocaustos. Amigo, quantas vezes você está sendo pressionado pelo grupo, pressionado pelas circunstâncias para desobedecer o mandamento do Senhor? Talvez eu esteja falando com algum jovem aqui, que esteja passando por alguma pressão na universidade para desonrar ou desobedecer o mandamento do Senhor. Talvez eu esteja falando para algum jovem, alguma jovem, que talvez esteja sendo pressionado ou pressionada pelo namorado ou namorada para desobedecer o mandamento do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que no ambiente de trabalho esteja sendo pressionado para desobedecer o mandamento do Senhor, esteja sendo pressionado pelas circunstâncias, como o próprio Saul falou, forçado pelas circunstâncias. Amigo, independente do que aconteça, independente se estejamos sendo forçados pelas circunstâncias ou não, pressionado pelas circunstâncias ou não, nós temos que permanecer obedientes ao Senhor, fiéis ao mandamento do Senhor. Saul, forçado pelas circunstâncias, desobedeceu. Nós, mesmo que caia o céu sobre a nossa cabeça, temos que permanecer fiéis ao Senhor, fiéis aos seus mandamentos. Saul errou, forçado pelas circunstâncias. Nós devemos permanecer em pé, independente das circunstâncias. Que eu e você hoje possamos seguir o princípio da fidelidade ao Senhor, custe o que custar, nem que caiam os céus sobre a nossa cabeça, que nós permanecemos fiéis ao Senhor. Oremos. Amado Deus, lhe agradecemos, Senhor, por esta mensagem de 1 Samuel capítulo 13. Saul caiu num tremendo erro, Senhor. Forçado pelas circunstâncias, ele desobedeceu ao mando do Senhor.
Nós, Deus, devemos não cair no mesmo erro. Independente de quais circunstâncias estejamos, que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, mesmo que caiam os céus sobre a nossa cabeça, que possamos ser fiéis como a bússola é fiel ao polo. Oramos para que isso seja uma realidade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Ok, amigo, bom dia, até amanhã em 1 Samuel capítulo 14.